Saúdo os senhores com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos no último vídeo que o centro nervoso, o coração do evangelho cristão, repousa sobre alguns certos versículos, Por exemplo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue do Cristo, Romanos 3, versículo 25, para que ele, o Cristo, seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, Romanos 3, versículo 26, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossas ofensas, Efésios 1:7, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9:22. O coração do nosso evangelho é que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Ouçam, por exemplo, que o maior pregador do evangelho, o maior pregador que a igreja produziu, dizia a respeito de si mesmo: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. É nisso que ele se gloria, é nisso que o apóstolo Paulo se orgulha. Também ele escreve aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2. No entanto, ainda há quem diga que a morte do Cristo na cruz foi um acidente, ou nada mais do que a morte de um pacifista, ou algo desse gênero. Eles não veem a sua centralidade, não entendem que foi por meio de sua morte, ali na cruz, que ele obteve a nossa salvação, que foi porque Deus colocou sobre ele, sobre o Cristo, a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós, e somos perdoados e libertos através de seu sacrifício. Aí eles dizem: é algo mecânico, é quase uma negociação, você está tornando isso em algo quase material, é simplesmente uma grande demonstração do amor de Deus. Mas não é. A cruz é o ponto em que Deus, o Santo, eterno e eternamente justo, providenciou um caminho de salvação, ao derramar o castigo do nosso pecado sobre o seu único amado Filho. Não vejo esperança de avivamento enquanto os homens e mulheres negarem o sangue da cruz e zombarem daquele em quem deveriam se gloriar. Quando contemplo aquela maravilhosa cruz, onde o príncipe da glória morreu, meu maior lucro considero perda e desprezo todo orgulho meu. Lançaram todo tipo de lixo possível e terra possível e refúgio possível sobre o bendito fato da morte, do sangue e da cruz de Cristo. E não é de se surpreender que a igreja esteja na condição que se encontra, e não se é de se surpreender com o mundo da forma que se encontra, quando a mensagem central do evangelho está escondida. O que temos? Não há esperança. Eu afirmo, não há esperança enquanto nós não nos livrarmos dessa obra dos filisteus. Removam os entulhos, retirem os lixos, retirem a terra que está escondendo a mais preciosa de todas as verdades, que é a cruz de Cristo. Isso, por sua vez, me leva à próxima doutrina, a qual é a pessoa e obra do Espírito Santo. Aqui, de muitos modos, está a mais prática de todas as doutrinas que estou tratando. E aqui, infelizmente, sinto-me compelido a dizer coisas que não somente se aplicam às pessoas que até aqui estavam em minha mente, mas àquelas que negam a autoridade das Escrituras e àqueles que rejeitam a doutrina do pecado e da expiação. Aqui somos compelidos a dizer coisas das quais parece-me que muitos evangélicos também são culpados. Faço estas declarações com muito pesar, mas se estamos preocupados com o avivamento, isto precisa ser dito. Os filisteus sempre cuidaram de esconder a pessoa, a obra do Espírito Santo. Ou, se preferirem, eles têm sido culpados
preocupados de várias formas de extinguir o Espírito Santo. Como fazem isso? Bem, aqui estão algumas formas. Uma delas é esquecê-lo e ignorá-lo completamente. E há muitas pessoas que fazem isso. Naturalmente, se lhe perguntarem, dirão que creem nele, mas na prática esquece-se dele completamente. Eu não paro aí. Prossigamos. Há outros que, se por um lado não o esquecem, por outro lado o consideram apenas uma influência. Não creem nele como uma pessoa. Eles dizem: há uma influência, a influência do Espírito Santo. Todavia não falam a respeito da pessoa do Espírito Santo. E isto deve entristecê-lo terrivelmente. Nosso Senhor fala sobre mandar o Espírito Santo. Ele declarou: e eu orarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem conforto. Ele, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. Jesus fala a respeito dele, sobre o Espírito Santo. Sim, nós somos trinitarianos. Cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como podemos esperar que Ele nos visite e nos abençoe se falamos acerca dele como uma coisa? Vocês gostariam que alguém vos tratasse como uma coisa? Gostaria que alguém pensasse ao vosso respeito nada mais, nada menos do que um agente de poder? Naturalmente não. Não há nada mais que insulte uma pessoa do que lançar dúvidas a respeito de sua personalidade. E é isto que os homens e mulheres do nosso século estão fazendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Estão falando dele como uma coisa, como uma influência. Não, ele não é isso. Ele é uma bendita pessoa. Ou permita-me colocá-lo desta forma: ele não recebe o lugar que lhe é indicado como seu nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de São João. Leiam estes capítulos novamente. Não só o nosso Senhor fala a respeito do Espírito Santo como sendo uma pessoa e uma bendita pessoa, como ele também descreve as suas funções, as funções do Espírito Santo. Ele nos diz o que o Espírito Santo vai fazer e como ele está do nosso lado, como fala conosco, como ele nos inspira, como ele nos conduz de volta à verdade e nos revela a verdade, como nos ilumina e nos dá compreensão, como ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o ministério do Espírito Santo. Houve quem sugerisse que o livro que chamamos de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. E há muitas verdades nessas declarações.